Como ser odiado e respeitado ao mesmo tempo, como Maquiavel. Esse é um assunto um pouco difícil de explicar. É muito fácil uma pessoa levar a mal ou entender isso de uma forma um pouco errada e no fim só ser um cuzão. Mas se tu conseguir realmente extrair algumas informações importantes, eu garanto que adaptando da forma correta pode ser uma coisa que realmente pode te ajudar na vida em diversos fatores. Então, vamos lá! Você já reparou que existe um tipo de pessoa que, mesmo sendo odiada, ela consegue meio que manter um poder, um respeito e até uma admiração? Não é porque ela é boa naquele sentido moral tradicional da sociedade. Na verdade, muitas vezes ela não é nada boa nesses padrões que a gente gosta de ficar acreditar que governa no mundo, né? E isso incomoda, porque desde pequeno a gente é ensinado que o caminho para ser respeitado é ser muito queridinho, que para manter os amigos, aqueles aliados e influência, você tem que ser uma pessoa gente boa. Mas Maquiavel, o filósofo que mais incomoda as pessoas sensíveis, olhou para o mundo e disse: é muito mais seguro ser temido do que amado. Então, calma, vamos lá. Ele não tá dizendo pra você sair sendo um babaca com todo mundo, né? Como eu falei no início. A questão é, o amor das pessoas é instável. Ele depende de humor, interesse e conveniência. Agora já o medo mantém a ordem, a lealdade e o respeito mesmo quando o afeto acaba. E aqui vem o ponto central. Maquiavel não era um vilão ensinando a maldade. Ele era observador brutalmente honesto da natureza humana. Ele entendeu que o respeito verdadeiro, o que se mantém mesmo quando as pessoas discordam de você, pode nascer do ódio, quanto também da admiração. Então pensa na sua vida. Tem alguém que você não suporta, mas respeita? Talvez um chefe que pegava pesado, mas que você reconhece que ele sabe liderar. Ou aquele professor rígido que você xingava mentalmente, mas que te fez aprender de verdade porque ele ficou pegando no teu pé toda hora. Esse é o território que Maquiavel explora. O equilíbrio entre o desprezo e a reverência. Então qual o problema de querer ser amado por todos? É que Maquiavel diria que esse é o caminho mais rápido para perder o respeito. Porque para ser amado por todos, você tem que agradar a todos. E agradar a todos significa comprometer a sua essência. Abrir mão de princípios e se tornar fraco. Lembre-se, nem Jesus agradou a todos. E outra, ele não fala isso de forma poética, ele fala como um cirurgião que arranca essas ilusões que você tem. Se você vive para ser amado, estará sempre refém dessa aprovação alheia. E o pior, as pessoas percebem isso. E quando percebem, passam a manipular você. É como se você fosse uma pessoa sem personalidade, vamos dizer assim. Aquela pessoa que é mais Maria vai com as outras, uma pessoa fala uma coisa que só concorda pra agradar, alguém fez uma piada de mau gosto que você não gostaria de ouvir, mas você ri porque você não quer desfazer aquele ciclo de amizade porque você não quer se sentir sozinho. Então isso é mais comum do que você imagina. Você pode estar fazendo isso, às vezes você não percebe porque não é verdadeiro consigo mesmo. Então entenda, ser odiado não é ser injusto. Aqui onde muitos erram é interpretar Maquiavel. Ele nunca disse que você deve ser cruel gratuitamente. Tipo, uma velhinha pede pra atravessar a rua contigo, tu fala, toma tu cu, ô, velho. Na verdade, ele alerta, seja odiado pelas razões certas. Seja odiado porque você impõe limites, porque é firme, porque não abre mão do que é importante, não porque é instável, injusto ou aquela pessoa mais arbitrária. Se o seu ódio é fruto de coerência, ele vira um respeito mais disfarçado. Se ele é fruto de justiça, ele vira uma vingança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pô, tu tem que ter um contexto do que tá acontecendo, como eu te falei. Um cara foi um babaca contigo. Pô, tu vai deixar ser humilhado toda hora? Ah, mas a gente fala do conceito do estoicismo que é só pegar e virar as costas. Tipo assim, tem certas situações na vida onde não é simplesmente não ligar, é simplesmente saber a hora certa de fazer as coisas e não ser dominado pelas emoções. Isso é um princípio do estoicismo. Mas se a situação demanda tu conseguir se defender por si mesmo, isso é uma situação que tem um contexto onde às vezes tu tem que ser um pau no cu pra poder gerar uma moral. Pô, vai dizer que se tu não dá uma cadeirada nas costas daquele cara que faz bullying contigo, ele não vai parar? Pô, eu nunca vi alguém voltando pra fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos dar um exemplo histórico aqui. Vamos pegar um exemplo do Júlio César. Ele não era exatamente o queridinho de Roma. Muitos senadores o odiavam, o viam como uma ameaça naquela república toda. Mas o que ele fez, né? Ele construiu um poder militar, formou lealdades sólidas e ganhou respeito até de inimigos. Ele era amado por alguns e temido por outros. E é exatamente por isso que seu nome sobreviveu há mais de 2000 anos. Então, por que, olhando para essa perspectiva, o medo funciona melhor do que o amor? Seja, tipo, na política, nos negócios e na vida? Então, vamos lá. Maquiavel
Em O Príncipe, que é o livro que ele escreveu, soltou uma das frases mais odiadas e mal interpretadas da história. É muito mais seguro ser temido do que amado. Isso não significa que você deve ser um vilão do filme da Disney. Significa que o medo ele é um mecanismo mais previsível do que o amor. O amor é volátil, muda com as estações, com os humores, com o que a pessoa comeu até no café da manhã. Já o medo ele é constante. Ele é confiável e, na maioria das vezes, funciona como um freio de emergência na cabeça das pessoas. Então pensa num chefe gente boa demais. Ele agrada todo mundo, evita confrontos, dá 1000 chances pro funcionário preguiçoso, e o resultado ele perde o respeito. Ele é enrolado, vira piada ali no cafezinho. Agora pense em um chefe firme, que não levanta a voz à toa, mas quando fala sério, sabe que é pra levar a sério. Esse cara talvez não seja o mais amado, mas também não ousa testar os limites dele. Então Maquiavel sabia que no jogo do poder, respeito não nasce da simpatia, nasce de autoridade, e autoridade não é ser agressivo o tempo todo, é saber mostrar que há consequências reais para atravessar certas linhas. Se você tá na sala de aula, o professor tá falando, alguém tá mexendo no celular toda hora, fica ali de papinho com alguém, pô, o professor vai lá e fala, você quer ficar conversando assim, se retira da sala então. Pai, tu pensa, o professor pau no cu, né, cara, tá louco, fica parando a aula pra ele. Mano, se ele não gerar respeito, as pessoas vão continuar desobedecendo. É assim que funciona, seja no teu trabalho, seja na tua vida profissional no geral, seja na tua escola, seja na tua vida pessoal, social, tudo é sempre assim. Impor limites. Isso não te faz uma pessoa ruim, te faz não ser um frouxo. Se tu tem medo de, às vezes, falar uma coisa que a pessoa não vai gostar em prol do bem maior, é um frouxo. Então, o segredo é ter esse medo controlado. O medo não pode virar um ódio cego, porque o ódio cego faz as pessoas querer te destruir a qualquer custo. Mas esse truque maquiavélico, entendeu, Maquiavel? É criar um temor funcional. É o respeito que surge porque a pessoa sabe que você tem poder para retaliar, mas que não usa esse poder de forma injusta. Exemplo, no dia a dia. Vamos lá. Você é o dono de uma empresa. Um cliente ele quer dar um jeitinho e pagar depois. Você pode até ser cordial, mas deixa claro. Claro, podemos esperar, mas seu pedido só sai depois do pagamento. Resultado, ele entende que existe limite e tu não é um banana. Ou na vida social, um amigo vive pedindo favores e nunca retribui. Um dia você diz não, com uma firmeza e ponto final, ele pode não gostar, mas ele vai respeitar. E se ele não respeitar, ele não é teu amigo, ele é uma pessoa que ele só te usava em prol do bem dele. Entendeu? Então vamos lá. Então tem uma armadilha em querer ser amado. A maioria das pessoas cai nesse buraco. Querer ser querido por todo mundo, isso é impossível. E pior, quando você tenta agradar todo mundo, acaba desagradando os mais importantes. Maquiavel disse, se tiver que escolher, escolha ser respeitado, porque o respeito sobrevive mesmo quando o amor desaparece. Se uma pessoa te ama, mas não te respeita, vai abusar da sua boa vontade. Se a pessoa te respeita, mesmo que não te ame, ela vai pensar 2 vezes antes de te atravessar. Então tem esse jogo sutil, que é esse medo, mas essas pequenas concessões. Então o ideal para Maquiavel ele era mais um equilíbrio. Um líder que exige pontualidade, mas ele recompensa quem se esforça. Uma pessoa que não aceita desrespeito, mas ela é justa com todo mundo. É o velho, bate e assopra, mas com inteligência. Você mostra que tem uma espada, mas também sabe quando guardá-la. Então por que isso assusta tantas pessoas, né? Porque a maioria não sabe lidar com alguém que não precisa ser amado para se sentir bem consigo mesmo. Essa pessoa ela é perigosa num bom sentido, ela não se molda para caber no ego dos outros. E isso no mundo real gera uma reação dupla. Uns vão te odiar porque não pode te controlar, outros vão te respeitar porque sabe que você é consistente e não se vende fácil. Então, no fim, a gente tem esse peso de carregar o ódio. Então, vamos lá, como sobreviver a ele? Até aqui você já entendeu que o respeito ele vem com autoridade. E a autoridade, muitas vezes, exige que você assuma decisões que vão incomodar muita gente. Agora vem o lado mais difícil, que é lidar com essas consequências emocionais e as práticas disso. Principalmente você não é muito acostumado. No longo prazo, tu vai entender e vai criar essa maturidade emocional e falar, tá, até que foi bem melhor dessa forma, assim. No fim, essa pessoa, ela, de certa forma, ela podia me manipular. De certa forma, essa pessoa, ela poderia me zoar demais. Aí no fim ela tá meio puta comigo, mas hoje eu já não me estresso mais com esse tipo de coisa. E no fim você vai se livrar de muita coisa tóxica na sua vida, porque simplesmente você decidiu devolver na mesma moeda. Olha só que coisa maravilhosa. Então vamos lá, porque esse odiado ele é um fardo, né? Se você não estiver preparado, o ódio ele pode te engolir vivo. Maquiavel não falava isso de uma forma sentimental, ele não tava nem aí pra gostarem dele, ele falava de estratégia pura. Um príncipe prudente deve basear-se em realidades e não em ilusões. Ou seja, quando você decide caminhar por essa linha, precisa entender o peso real das reações que vai provocar. Não porque você é um príncipe, mas porque você é uma pessoa que precisa gerar respeito. De qualquer forma. Então vamos entender essa natureza do ódio. O ódio ele não funciona como desprezo ou a indiferença. Ele gera esse movimento. Ele é ativo. Quem te odeia quer te ver cair. Quem te odeia gasta energia pensando em você, falando de você, tentando te atingir. E aqui vem um paradoxo.
Esse ódio parece ser um combustível de autoridade se você souber canalizá-lo. Políticos, líderes e até influenciadores sabem que o inimigo declarado mantém a relevância acesa. Eu vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que não gosta dele, Pablo Marçal. Cara, boa parte da influência e fama que ele ganhou em pouquíssimo tempo foi de ódio, polêmica. Ele faz várias coisas polêmicas porque dá fama, dá dinheiro, dá reconhecimento. Se tu olhar de certa forma, parece que ele não se importa em ser bem visto, ele só se importa em gerar visualização. Ele é um exemplo muito interessante disso e que ele soube usar muito bem para conseguir chegar até se candidatar a um cargo importante de política, entende? Então, no fim, não é uma questão de se você é olhado em si como uma pessoa boa ou não. É simplesmente olhem pra mim. Mas uma pequena atenção a se ter. O ódio demais, sem respeito, vira só uma caça às bruxas. Se as pessoas te odiarem e te considerarem fraco, você está morto socialmente. No contexto Maquiavel, ter morto politicamente. Ou seja, tu tem que ter esse equilíbrio. Não é simplesmente ser um pau no cu com todo mundo e pronto. Não, como eu falei, justo, contexto, e aplicando essas formas principais, você consegue entender esse lado. Então é como se fosse construir essas defesas antes do ataque. Você nunca deve conquistar respeito através do medo antes de ter uma base sólida. Isso vale para empresas, amizades, famílias, internet, política e blá 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 blá. Então Maquiavel dizia que o governante deveria ser amado ou temido, mas ele nunca desprezado. O desprezo vem quando o medo não é sustentado por competência. Então, antes de assumir um papel de líder durão, uma figura que não agrada a todos, você precisa competência questionável. Se as pessoas não puderem negar seus resultados, o respeito se mantém mesmo sob o ódio. Ou uma rede de aliados, se você for para ser odiado, garanta que haja quem defenda você quando a crítica vier. Ou seja, mas aquele cara é um pau no cu. Pô, mas olha o que ele fez também. Beleza, ele pode ter agido de tal forma, mas se não fosse ele ter agido assim, as coisas não teriam acontecido desse jeito. Então que bom que ele agiu assim, porque senão ninguém ia fazer. Então tem esse controle de narrativa. Em tempos de redes sociais, controlar como contam sua história é tão importante quanto tomar a decisão certa. Então tem a diferença entre o ódio útil e o ódio destrutivo. Aqui está a sutileza maquiavélica, né? Nem todo ódio serve a você. O ódio útil, quando vem de quem já não estaria ao seu lado de qualquer forma, reforça sua posição diante dos que te respeitam. E tem o ódio destrutivo, quando vem de aliados, potenciais apoiadores ou de uma massa tão grande que ameaça esse seu poder de influência. Um exemplo moderno tem o Elon Musk. Ele tem um exército de críticos que o odeia, seja ele bilionário ou a herança dele, ou que dizem que ele explora pessoas, mas também mantém uma base muito sólida de pessoas que o admiram por sua ousadia e resultados. Entendeu? Mas ele é tal coisa, ele é tal coisa. Pô, mas também não posso negar que ele foi a primeira pessoa que foi visto fazendo um foguete da ré. Então é pensar um pouquinho mais sobre esse lado. Agora não é uma questão de eu estar defendendo, mas uma questão de pensar um pouco para outro lado se encaixa em qualquer pessoa. Como eu tinha dito antes. Pô, esse cara é isso, mas olha só o que ele fez. Sabe? Então, tipo assim, não é questão de botar na balança entre ser um pau no cu ou não. A questão é, ele teve que ser assim para as coisas serem assim. Tudo tem que ter uma justificativa. Tudo que tem um contexto. E isso sempre tem que ser reforçado nesse assunto, porque ele é muito fácil de interpretar da forma errada. Então, baseado em tudo que eu disse, é importante que tenha um treinamento emocional. Não dá para jogar o jogo maquiavélico sem ter essa pele grossa, né? Então, isso significa não responder a tudo que falam de você, saber diferenciar críticas construtivas ou de ataques vazios, aprender a usar o silêncio como arma. O silêncio, ele incomoda mais do que um contra-ataque impossível. É o que Maquiavel chamaria de não gastar uma munição à toa. Quando você responde a tudo, você mostra que está no mesmo nível de ataque. Quando você escolhe suas batalhas, mostra que está acima. O último vídeo que eu postei em relação a isso, que é evite discussões necessárias, ou discussões no geral. E se aplica também muito a esse assunto também quando tu aplica esse método de vida. Então tem que ter essa gestão da imagem. Se você quer ser odiado e respeitado ao mesmo tempo, entenda, sua imagem é o seu castelo. Você pode ter os melhores resultados, mas se parecer perdido, inseguro ou contraditório, o respeito ele vai evaporar. E a pior coisa para quem quer manter a autoridade é ser visto como uma pessoa instável. Isso significa investir tempo em ter uma boa coerência, né? Suas ações precisam refletir suas palavras, sinais de força, pequenas vitórias públicas que mostrem que você está no controle. Ou também evitar se vitimizando, que quem quer respeito não pode se vender como coitado. Uma das piores coisas que as pessoas podem sentir de você é o sentimento de dó. Ai, que coitadinho dele. Tipo assim, isso é literalmente dar aquela menosprezada em forma de falsa importância, sabe? Só mostra o quão baixo tu dá pra alguém começar a sentir dó. É uma das piores coisas que alguém poderia sentir de você. Dó. Então,
tem que saber recuar para avançar. Então Maquiavel sabia que o poder é um jogo de longo prazo. Às vezes é preciso dar um passo para trás para preservar aquele respeito. Isso não é uma fraqueza, é um cálculo de longo prazo. Um general que perde uma batalha de propósito para vencer a guerra está apenas olhando o quadro completo. Então, se a pressão do ódio estiver ficando grande demais, não tenha medo de ceder um ponto pequeno para ganhar uma credibilidade, fazer suas concessões estratégicas para evitar um levante contra você, mudar o tom temporariamente para baixar a temperatura. Ou seja, resumo, ser odiado e respeitado não é para qualquer um. Exige uma mistura de competência, um controle emocional, aquela inteligência estratégica. O ódio pode ser um recurso poderoso, mas só quando é sustentado por uma base sólida de respeito. Caso contrário, ele se torna corrosivo e te destrói por dentro e por fora. Ou seja, isso aqui tudo não é um papo de Red Pill, não é um negócio de Sigma, Alpha, Male, não tem nada a ver com essa turma. É simplesmente gerar um pouco mais de respeito na sociedade. Entender que eu não posso ser mole com tudo. Se alguém foi babaca, eu tenho que ter respeito. Pô, isso não é nenhum papo de Red Pill, isso é um papo de uma pessoa adulta, matura, que sabe viver em sociedade. Se tu, nesse caso não é assim, não é que necessariamente você não sabe viver, meu Deus, mas isso é um ponto importante. Isso tem que ser trabalhado. E é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo era assim. Eu sempre gosto de deixar claro nos vídeos que eu toco um assunto mais sensíveis, porque se eles são sensíveis é porque eles não são fáceis. É muito importante entender esse lado, ok? Então vamos lá, para finalizar agora. Entenda uma coisa, o ódio que vale a pena é o respeito que fica. Maquiavel nunca disse que ser odiado é algo bom por si só. Ele sabia que o ódio gratuito, aquele que vem de humilhar, enganar ou trair sem propósito, é um veneno que corrói essa autoridade. Mas o ódio que nasce de decisões firmes e inevitáveis, esse pode ser o preço dessa sua relevância. Se você tentar agradar todo mundo, vai acabar desagradando a si mesmo. Vai engolir ofensas para manter amizades falsas, vai trabalhar dobrado para não magoar quem não faria nada por você, e no fim ninguém vai te respeitar, porque respeito não vem de se abaixar, vem de se manter em pé. O segredo está em saber quem pode te odiar sem te derrubar e quem precisa no mínimo respeitar o seu nome. Maquiavel dizia que um príncipe não deve se importar em ser temido pelo povo, desde que não seja odiado por aqueles que têm o poder para tirá-lo do trono. Então, uma tradução moderna para os dias de hoje. Não tem mais críticas dos figurantes, mas seja mais estratégico com quem controla esse roteiro todo, né? As pessoas mais relevantes na sua vida. Então, o respeito ele vem dessa coerência. Você pode ser duro, frio ou até mais impopular, Thomas Shelby, mas se suas decisões forem inconsistentes, as pessoas aprendem a prever o seu comportamento. E previsibilidade gera confiança, mesmo naqueles que não gostam de você. Então o problema de quem quer ser amado o tempo todo é que muda de postura para se encaixar. Quem muda demais vira um personagem sem credibilidade, ou seja, sem personalidade. Então seja que nem uma parede sólida. Alguns vão bater nela e se machucar, outros vão se encostar para descansar, mas todos vão saber que ela está lá, firme, no mesmo lugar. Então esse é o preço de ter uma voz. O mundo tá cheio de gente que é esquecida no segundo seguinte. Elas não irritam ninguém, mas também não inspiram ninguém. O ódio e o respeito têm uma coisa em comum. Eles só existem quando você é relevante. Quando alguém te odeia por ser direto, firme e justo, esse ódio é quase uma medalha. Significa que você posicionou de forma tão clara que não deixou espaço para a diferença. E como Maquiavel sabia, o oposto do respeito não é o ódio, é o esquecimento. Então esse é o equilíbrio maquiavélico, pessoal. A arte está em usar a mão firme, sem se tornar um tirano, mas em ser temido sem ser odiado por quem pode realmente destruir. Então não confunda autoridade com abuso. No final das contas, Maquiavel não defendia monstros, mas líderes que entendem que a vida é feita de decisões difíceis e que a busca por amor universal é o caminho mais rápido para se tornar relevante. Então, se um dia você for lembrado como alguém que foi odiado por muitos e respeitado por outros, parabéns, você provavelmente viveu de forma mais intensa e mais autêntica do que aqueles que passaram a vida tentando ser invisíveis. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou algum pensamento diferente, pode comentar aqui, não tem o menor problema. Eu sou bem-vindo a responder a todos. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, dê um likezinho, dê aquela compartilhada para ajudar e dar uma força. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.